Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, ó, é só o começo. Amém? Respira fundo no teu lugar. Você pode se sentar. Amém, família? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, sim ou não? Amém! Bendito seja Deus! Tudo bem, família? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está bem? Você está vivo, não foi arrebatado ainda? Não está bem, filho? Oh, meu Deus! Gente, vamos lá? Deixa eu começar me apresentando para você. Eu me chamo Paulo Vinícius. Acho que muitos de vocês já me conhecem, já me viram gritar na orelha do povo por aí. Sou casado com a Camila, pai das meninas que estão correndo por aí, ali a Cecilinha e a Maria Alice, que deve estar correndo para algum canto por aí, aproveitando desse dia que o Senhor fez para nós. Sou consagrado dessa obra e vim aqui pregar para vocês a respeito de uma palavra que vai ferir o nosso coração, mas vai ao mesmo tempo curar. Tudo aquilo que Jesus faz é para que nós sejamos inteiramente curados. Eu não sei se você já percebeu, mas desde o começo desse retiro, a coisa já começou a ficar diferente, sim ou não? Deus já começou a inspirar coisas ao teu coração que talvez não tenha falado antes, em nenhum outro lugar, em nenhum outro retiro, em nenhum outro momento. Isso significa que Deus sempre tem algo novo para mim e para você. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Enquanto você abre a sua Bíblia, reza comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Evangelho de São Lucas vai nos dizer o seguinte, capítulo 21, versículo 16. Até os vossos pais e irmãos, parentes e amigos, vos entregarão e matarão alguns de vós. E todos vos odiarão por causa de meu nome. Contudo, não perdereis nem um fio de cabelo da cabeça. Com a vossa constância ganharei as vossas vidas. Palavra da salvação. Quem já me viu pregar sabe que eu gosto de fazer você fazer uma viagem no tempo, até o lugar onde isso aqui aconteceu. Porque eu posso vir aqui para você pregar uma passagem e tirar ela do contexto de onde isso aqui aconteceu. Mas a palavra de Deus, ela é tão rica, e a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, ela fere o nosso coração a tal ponto de tornar-nos um com ela. E se nós entendermos tudo que a palavra está nos dizendo, ela tem um poder imenso de provocar uma mudança extraordinária na tua vida. Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, presta atenção, hein? Feche os teus olhos. Enquanto eu vou narrando, eu quero que você use a sua imaginação para fazer essa imagem vir até você. Nós estamos no Evangelho de São Lucas. Jesus está caminhando com seus discípulos e de repente ele olha para o templo. Todos os seus discípulos olham para o templo e Jesus também está olhando. E ali naquele lugar, naquele templo, existe um lugar onde as pessoas fazem as suas oferendas, as suas ofertas. E ali os discípulos de Jesus estão olhando muitos ricos se aproximarem desse altar e oferecerem coisas grandiosas diante do altar. Ao mesmo tempo que os ricos chegam e oferecem coisas grandes, chega uma viúva, uma mulher com 2 moedinhas simples. Ela se aproxima do altar, coloca 2 moedinhas e sai. Jesus, vendo isso, olha para os seus discípulos e fala o seguinte, olha, em verdade eu vos digo, a oferta dessa mulher
vale mais do que a oferta de todos os ricos que ofereceram sacrifícios antes dela. Porque todos eles ofereceram aquilo que sobrava, mas essa mulher não. Ela veio e ofereceu tudo o que ela tinha. E aí então Jesus começa, olhando para o templo, dizer que chegará um tempo onde nenhuma pedra desse templo vai ficar de pé. E Jesus começa a dizer sobre as ruínas desse templo, que aquele lugar há de ser destruído um dia. E os discípulos se inquietam, não sabem do que ele está dizendo, e começam a falar entre si. Do que ele está falando, cara? Como é que pode? Jesus está falando que o lugar onde é feito as ofertas será destruído. E aí Jesus começa a narrar uma cena para eles. Começa a dizer para eles de como é que vai acontecer o fim dos tempos. Jesus começa a dar algumas características, alguns fatos que devem acontecer, que antecederão o fim dos tempos. Jesus está narrando agora os últimos tempos, como será os últimos tempos, e não parece nada agradável. O capítulo 21 vai dizer que uma grande tribulação tomará conta do mundo, começa a dizer que sinais serão dados no céu, começa a dizer que o sol dará sinais, a lua dará sinais, o mar dará sinais, terremotos tomarão conta do mundo, e que ainda assim não é nem sinal de que está chegando o fim, mas é um alerta para o nosso coração. Ao mesmo tempo que Jesus ele dá as instruções claras do que deve acontecer, ele deixa um parênteses aberto para que ninguém saiba a data e a hora em que acontecerá. E aí nós chegamos no versículo 16, aonde ele vai dizer que chegará no fim, e os pais, irmãos, parentes, amigos, entregarão e matarão alguns de vocês. Jesus está falando que no fim dos tempos haverá muita inimizade, muita divisão, muita separação. E Jesus está alertando sobre como será o fim dos tempos. Respira fundo no teu lugar. Pode abrir os seus olhos? É nesse lugar que nós estamos. Diante desse cenário onde Jesus está começando a dizer como é que acontecerá o fim dos tempos, para Jesus, ele já sabe tudo o que há de acontecer. Porque se nós pegarmos os próximos capítulos aqui do Evangelho de São Lucas, nós vamos ver que muita coisa acontece depois dali, mas sobretudo a entrega de Jesus por Judas. Começa a dizer sobre como é que Jesus morreu. Ou seja, Jesus está anunciando que ele deve subir ao Pai, para que ele envie para mim e para você um defensor, o Espírito Santo de Deus. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, Espírito Santo. Isso me faz lembrar uma passagem lá em João 16, Evangelho de São João, capítulo 16, Jesus está reunido com os discípulos na última ceia, ou próximo desse momento. Ali na última ceia, Jesus ele já não fala mais em parábolas, ele já não fala mais conforme o coração do povo o entendia, porque ali ele estava entre aqueles que são deles. Presta atenção. Muitas vezes Jesus vai falar para nós da forma com que nós entendemos, mas outras ele será muito claro. Ele abrirá o jogo comigo e com você, para que o nosso coração se conforme com as coisas desse mundo. E quando a voz dele falar, quando a voz dele ecoar, nós saberemos que ele está falando comigo e com você. Em João capítulo 16, na última ceia, o Evangelho vai dizer que ele já não falava mais em parábolas, mas agora falava a todos aqueles que o entendiam. E Jesus começa a dizer sobre como é que ele deve morrer. Isso aqui acontece mais ou menos como acontece no mesmo período do Evangelho de São Lucas. Só que agora João está relatando de uma maneira mais íntima, de quem participava da intimidade de Jesus. E ele está ali deixando as instruções. E ele fala que ele deve morrer. Ele fala que ele será levado ao céu. Ele fala que ele morrerá por uma morte de cruz. Ele fala que ele deve sofrer pela salvação dos homens. E aí os discípulos olham para ele e isso me deixa de boca aberta toda vez que eu leio essa passagem.
a palavra vai dizer que os discípulos olham para ele e falam assim: ah, Jesus, agora a gente está entendendo o que você está falando, porque agora você está falando às claras. E aí Jesus fala assim para eles: agora vocês estão me entendendo? Depois de tantos milagres que vocês viram, depois de tantas coisas que vocês já viveram, só agora vocês estão entendendo? Mas o meu coração é levado a acreditar que aqueles homens conseguem entender claramente o que Jesus falava, porque eles estavam na intimidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: intimidade. Na intimidade não existe o porquê de ser algo escondido. Na intimidade não existe algo a esconder. Não tem como esconder quem você é diante da intimidade. Eu falo muito isso, né? Porque eu moro com a Camila todos os dias na minha vida, dentro da minha casa, com as minhas filhas. Eu posso mentir para todos vocês que me veem uma vez, mas para a Camila eu não minto, eu não consigo mentir, porque ela me conhece na intimidade, dentro da minha casa. Você pode mentir para todo mundo que convive com você de maneira superficial, mas aquele que habita dentro do teu coração te conhece na intimidade. Jamais você vai conseguir mentir para aquele que te conhece na intimidade. E se você der abertura, as instruções são claras. Porque na intimidade Jesus fala para os discípulos, fala assim, ó: ei, eu vou sofrer, eu vou vencer. E vocês também vão sofrer. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra vai garantir que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Ou seja, Jesus está falando claramente que eles vão sofrer muito por dizer que são de Cristo, por proclamar que são de Cristo, por professarem a sua fé. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele não deixa nenhum dos seus discípulos sozinhos. Ele não abandona nenhum dos seus discípulos e muito pelo contrário, ele os anima. Ele os anima. E um pouquinho mais para frente, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai se cumprir a promessa que ele fez para mim, para você, para os discípulos e para todos nós. Em Atos 2, a palavra de Deus vai dizer que, chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no andar de cima, quando de repente um vento como de furacão tomou o lugar onde estavam. Línguas como de fogo desceram do céu e repartiram-se sobre eles. Aqueles que estavam dentro do cenáculo puderam sentir o fogo de Pentecostes, o fogo do amor de Deus que toma o coração dos discípulos, muda eles mais uma vez, e aquele cenáculo que antes era o cenáculo do medo, agora é o cenáculo do impulso missionário de Jesus, que arranca eles de dentro daquele lugar onde eles estavam presos, aprisionados, e os coloca a serviço. A palavra de Deus vai dizer que Pedro, naquele dia, em Atos 2, ele rompe a porta do cenáculo, e mais de 3.000 homens se convertem com a pregação de Pedro naquele dia. E ele nem falava a língua de todos eles. A palavra vai dizer que ele falava na sua própria língua, e cada um que estava ali entendia na sua própria língua. Ou seja, Atos dos Apóstolos capítulo 2 vem para nós confirmar que nós não estamos sozinhos. E se o Espírito Santo já veio sobre os discípulos e sobre cada um de nós, nós não estamos sozinhos. Será que você pode dar um chacoalhão na pessoa que está do seu lado e falar assim, ó: toma vergonha, você não está sozinho. Ou seja, Atos dos Apóstolos inaugura para nós um novo tempo. Um tempo onde todo o sofrimento que aquele povo estava vivendo, passa a ser justificado. Porque quando Jesus morre e ele vai para o Pai, ele diz: eis que eu preciso ir para que o Paráclito venha, o defensor venha, para aquele que vai defender vocês, que vai falar na boca de vocês. Para que ele venha, eu preciso ir. E ele veio. Ou seja, Jesus não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele cumpre. Assim como prometeu e cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E esse tempo inaugurado pelo Espírito Santo, dentro daquela sala de cenáculo, é para nós um tempo de resiliência, um tempo de fortaleza, um tempo de força diante de Deus.
Um tempo onde nada pode ser maior do que o amor que Ele sente por mim e por você. Nada, 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 nada. Eu não sei qual é a tua dificuldade hoje, não sei qual é o teu medo hoje. Eu não sei o que você carrega dentro do seu coração, mas eu sei que em Pentecostes o Espírito Santo de Deus veio. Eu sei o que é que Pentecostes causou na vida daquelas pessoas. E eu sei que eu e você só estamos sentados nessa cadeira aqui em 2024 porque Ele não mentiu. É para isso que nós estamos aqui, para entender que todo aquele que aceita viver uma vida com Deus é impulsionado, é enviado. Nós acabamos de cantar aqui: eis-me aqui, Senhor, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Como o profeta diz no Antigo Testamento: eis-me aqui, Senhor, a quem enviarei eu? Me envia, Senhor, eis-me aqui, Isaías vai dizer. E nós cantamos isso. Só que aí surge na nossa cabeça duas perguntas, né? Eu acho que você já começou a entender que a Colo de Deus não é sobre música, que a Colo de Deus não é sobre um evento, que a Colo de Deus não é sobre sentimento. E isso deságua em quem Deus é. Deus não é um evento, Deus não é um retiro, Deus, Ele é Deus. E se nós cantamos: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, assim como fez com Nossa Senhora, se nós cantamos isso, para nós agora tem que ficar na cabeça duas perguntas: para onde eu vou e para que eu vou? Se eu estou cantando eis-me aqui, Senhor, e Ele vem, e Ele fala ao teu coração, e agora? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó. Fala para ela aí, ó. Fala para ela assim, ó. Agora você arrumou uma treta com Jesus. Porque cantou, cara, eu não mandei você cantar. A música que nós ministramos aqui no início da manhã foi a música que mudou meu coração. Deixa eu contar rapidamente esse testemunho para você. Um dia, estava conhecendo a Colo de Deus, há quase 10 anos atrás. E aí um dia eu escutei um maluco cantando essa música. Esqueço o meu futuro. Falei, caramba, cara, como é que pode? Eu abro mão de tudo só para te seguir. Esqueço o meu futuro só para ter a ti. Aí eu pensei assim, não é possível, cara, alguém cantar um negócio desse, isso é verdade. Esqueço o meu futuro. Eu tinha uma preocupação tão grande com o meu futuro, pensava em ter várias empresas, pensava em muitas coisas grandiosas nesse tempo, nas profissões que o Senhor ia me deixar ter, nos milhões que eu ia ter no banco. E aí vem um maluco cantando: eu abro mão de tudo, esqueço o meu futuro. E aí, um dia rezando com essa música, lendo a palavra e rezando em casa, sozinho, essa música no fone de ouvido, cara, essa música machucou meu coração, cara. E ela machucou meu coração e eu cantei de verdade: Senhor, eu esqueço o meu futuro só para ter a Ti. E Ele veio e fez tudo novo. Ele mudou a minha vida. E o futuro que eu colho hoje é muito melhor do que aquele que eu tinha planejado. Aquilo que Ele tem para mim ainda, e eu sei que não é nem a sombra do que ainda há de vir, é muito maior do que eu, na minha humanidade, na minha pequenez, posso imaginar. O que aquele maluco estava cantando: eu abro mão de tudo só para ter a Ti. Esqueço o meu futuro para Te seguir. Eu entendi que é o mesmo sim que aqueles 12 deram. Aqueles 12 naquele dia onde Jesus encontra um na praia. Fala aí, Pedro, agora você pescou, né, tudo que você tinha para pescar? Agora eu vou te fazer pescador de homens. A palavra vai dizer que imediatamente ele abandona as redes e começa a seguir Jesus. A palavra vai dizer sobre tantos outros que Jesus chama. Quando os olhos de Jesus encontram com os olhos de Mateus naquela guarita cobrando impostos, eu imagino que ele nem precisou falar muito. Eu acredito que quando os olhos de Jesus encontram com os olhos de Mateus naquele lugar, ele já sabia o que Jesus queria. Porque quem olha Jesus nos olhos
não consegue olhar para outro lugar. Assim como os pés que pisaram o Santo dos Santos, em outro lugar não quer pisar. Quando os seus olhos se encontram com os olhos de Jesus, cara, acabou. Porque a gente começa a entender que nós entendemos tudo aquilo que os evangelhos vão dizer. O Vini estava falando sobre São Paulo e eu sou muito devoto de São Paulo. Comigo, a minha história aconteceu muito parecida com o que aconteceu com a dele. São Paulo, ele estava diante de um apedrejamento. O primeiro mártir da igreja. Qual que é o nome dele? Estevão. Alguém falou Estevão? Eu escutei, foi um anjo, eu acho. Estevão estava lá para ser morto na praça pública. Estava lá para ser morto, apedrejado. E aí, ali do lado de Estevão, estava Saulo de Tarso. O cara estava de pé, olhando o apedrejamento acontecer. A tradição vai dizer que Saulo estava segurando as vestes daqueles que apedrejariam Estevão. E a palavra vai relatar uma das visões mais lindas que nós podemos ter. Quando Estevão está para ser apedrejado, ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, e o Filho do Homem em pé ao lado do trono, esperando por Estevão no céu. As pedras começam a chegar e atingir Estevão morre, e a palavra vai dizer que Jesus estava em pé ao lado do trono, e eu imagino que essa posição de Jesus em pé ao lado do trono é a ansiedade de receber o primeiro mártir dessa igreja, lá no céu. Ou seja, quando Jesus olha Estevão nos olhos, ele diz: Estevão, vai, não desiste, filho, não desiste, porque Deus te fez para mais. E se é para mais que Deus te fez, é aqui que eu te quero, junto de mim. Vem, Estevão, vem. E Saulo, tomado de ódio pelos cristãos, pede para que seja enviado a uma cidade chamada Damasco. Naquele lugar existiam muitos cristãos professando a fé em Jesus Cristo. E Saulo pede para ir até eles e matá-los. Alguns estudiosos vão dizer que Saulo de Tarso foi um dos mais cruéis executores de cristãos. Entrava nas casas e matava todos que existiam ali. Homens, mulheres, crianças. E de repente ele pega ali a sua infantaria, a sua cavalaria e vai à cidade de Damasco, mas no meio do caminho, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó... No meio do caminho, a visão de Saulo é cegada. Um grande clarão toma conta da face de Saulo. Ele cai por terra e pergunta: quem é? E aí do meio do clarão uma voz diz: ei, Saulo, sou Jesus, a quem você persegue. Aquele homem fica cego, é enviado a Damasco, à casa de Ananias. Ananias bota a mão na cabeça de Saulo, e agora não é mais Saulo, mas Paulo, que se levanta para ser um dos maiores profetas que esse mundo já viu. Um dos que mais anunciaram a Cristo. A tradição vai dizer que as cartas que nós lemos aqui são a minoria. A tradição diz que Paulo fundou mais de 300 comunidades, mas muitas delas, porque ele não conseguia voltar, acabavam. E ele escreve algumas delas, e a maior parte do Novo Testamento, quem escreveu foi esse cara, que não olhou Jesus em vida. Se aconteceu com Paulo, pode acontecer comigo. E se aconteceu com Paulo e comigo, pode acontecer com cada um de vocês. Para mudar a história dessa cidade, para mudar a geração que o Senhor te enviar, para mudar os lugares aonde você toca a planta dos seus pés. Porque a partir do momento que Paulo assume a sua missão, o mundo não é mais o mesmo. Aqueles que antes reconheciam que Saulo poderia os matar, agora esperam ansiosamente a chegada de Paulo àquele lugar. A palavra vai dizer que, em determinado momento, Paulo encontra alguns homens em uma de suas viagens e pergunta para ele, fala: ei, vocês já receberam o Espírito Santo? Já foram batizados no Espírito Santo? E aqueles homens dizem: não, nem estamos sabendo que existe o Espírito Santo. E aí Paulo olha para eles e fala assim: então fecha o olho. A palavra diz que ele pôs a mão sobre aqueles homens e o fogo desceu do céu.
tomou conta daqueles homens e a comunidade cristã só crescia. Eu tenho certeza que eu e você hoje colhemos frutos do ministério desse homem. O Vini citou a carta aos Filipenses, que para mim é uma das mais bonitas. Em determinado momento, lá na carta dos Filipenses, Paulo ele está preso em Roma. E aí ele fala assim, ó, aquilo que o mundo vê como uma grande desgraça, para mim é ganho, cara. Porque todos os grandes nomes desse mundo estão sabendo que Paulo está preso pela causa de Cristo. E se é para Cristo ser conhecido, que eu morra, cara. Nossa, que amor é esse? O que ele viu? O que esse cara viu? Qual foi o amor que tomou conta do coração de Paulo a ponto dele dizer: viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho? Eu e você temos como uma das maiores desgraças do nosso tempo a morte, sim ou não? Mas esse homem que olhou Jesus nos olhos está dizendo que a morte para ele é lucro, é ganho. Ele diz: ei, para mim é melhor que eu morra, porque eu sei para onde eu vou. Mas para vocês convém que eu fique, porque enquanto eu estiver aqui, eu tenho capacidade para animar o povo de Deus. E naquele dia, quando a Camila rezava por mim, eu trancado naquele quarto, quase morrendo, em algumas noites eu realmente achei que eu fosse morrer, cara. Porque nem falava isso para ela, coitada, na época. Mas eu deitava de lado e eu não tinha força para colocar para fora e nem força para engolir. E eu sentia que as minhas forças estavam se acabando e eu só pensava assim: Senhor, me recebe aí, porque acho que é agora, né? Chegou a hora, eu vou embora. E aí eu já ia desmaiando, desfalecendo, assim, eu colocava o medidorzinho lá, como é que chama, filha, aquele negócio? Eu não sei, negócio de saturação lá, botava lá isso, oxímetro, isso. Botava no dedo, aparecia 65, 75, e eu só via aquilo e desmaiava de novo. Aí de repente eu sentia escorrendo aquilo que estava me afogando, e voltava a respirar devagarinho, e a visão ia voltando, E aí nos últimos dias, quando eu sabia que a Camila estava rezando lá fora, eu quase morrendo, eu com meus olhos ainda voltando, não sei se foi uma visão consciente ou se foi um sonho ali, eu vi Jesus do lado da cama sorrindo muito. Eu fiquei bravo, falei: eu estou morrendo, você está dando risada, cara, ou eu já fui e você está me recebendo no céu, né? Então me fala o que está acontecendo. E aí ele falou assim: não, filho, calma, tem muita coisa para você fazer. Falei: então deixa assim. Se eu ficar, vai ser até o fim da minha vida para honrar teu nome. Tô aqui. Tô aqui, cara. E é assim. Aquilo que os discípulos viram, aquilo que Paulo viu, aquilo que Pedro viu, a ponto de não se achar digno de ser crucificado igual o Senhor foi, e pedir: me bota de cabeça para baixo, cara, porque eu não sou digno nem de morrer igual o meu Senhor. O que é que esses homens viram? O que é que motivou o coração desses homens a ponto de considerar tudo perda? Aí a gente vai olhar para um outro evangelho, o evangelho de Mateus, aquele que era um improvável. Também no capítulo 16 vai relatar uma história muito profunda também. Jesus ele está fazendo muitos milagres por onde ele passa. São João vai dizer que todos os milagres que Jesus realizou não caberiam nas páginas do mundo inteiro. E aí Jesus está fazendo milagre de montão lá. Olha, cara, era cada cuspida no chão um cego que voltava a enxergar. Era uma doideira que Jesus estava fazendo lá. Um monte de coisa. E aí ele soube que muita gente estava falando sobre ele. E aí Jesus reúne os discípulos e pergunta para eles: ei, quem dizem os homens que eu sou? O que estão falando de mim aí na praça? E aí eles respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas que voltaram. Aí Jesus olha para aqueles homens e diz assim: ó, e vós, quem dizeis que eu sou? Se ele parasse na tua frente agora e perguntasse: e vós, quem dizeis que eu sou? O que você responderia? É o cara que eu vou lá na missa, né? De domingo. O padre fala que é você que está lá na hóstia, né? É o cara que faz milagre quando a gente pede.
é o cara que eu corro quando eu estou sufocado. Quando eu estou numa angústia, eu fecho meu olho e peço que você venha. E aí eu sinto um negocinho legal, um negócio bom, é gostoso. Ou então nos retiros também falam que você está lá. Mas tudo isso é o que disseram para você. Mas e o que ele é para você? Assim como Pedro diz para ele assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, que sabedoria, cara. Mas respondeste bem, porque não foi o homem de carne e osso que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus sabia de tudo, sim ou não? Se ele sabia de tudo, ele sabia o que Pedro ia responder, sim ou não? Mas por que ele perguntou? Por que Jesus pergunta se ele sabe então? Porque Jesus ele quer que nós tragamos para fora aquilo que existe dentro de nós. Ei, a tua alma já sabe quem é Deus. A tua alma, ela tem saudade do cheiro de Deus. A sua alma tem vontade de voltar para um lugar onde os seus olhos não viram, aonde os nossos olhos carnais não podem enxergar, mas a tua alma tem saudade desse lugar. A nossa carne luta todo dia, o nosso sofrimento vem todos os dias, a aprovação vem todos os dias, para tentar tirar a tua alma do lugar de onde ela não deveria ter saído. E se nós sabemos para onde é que nós vamos, Jesus quer que nós olhemos para dentro de nós mesmos e reconheçamos que a nossa alma conhece a Cristo. Cara, quando a Maria Liz nasceu, ela era pequenininha, devia ter alguns dias ali de colo, pequenininha, bem nenezinha mesmo. Eu estava fazendo aula de violão. Olha que abusado, né? Deixa o Diego me ouvir. O Diego. Eu estava fazendo aula de violão e eu não sabia tocar nada, cara. Sabia tocar uma musiquinha, mais ou menos lá, eu ficava com vergonha, então eu ficava lá com o meu violão dentro do quarto. Um dia, a Camila fazendo a Maria dormir ali, balançando ela, eu peguei o violão baixinho, né, para não acordar a criança, num desespero, e comecei ali só bem baixinho. Ela estava deitada no colo da Camila, ela virou a cabecinha assim, e olhou para mim, ela ficou me olhando, cara, ela não enxergava, ela tinha dias, eu sei que a criança com dias ainda não enxerga, mas ela regalou o olhão assim, ficou ouvindo assim, de onde vinha o som, e de repente ela deu um sorriso assim, ela abriu um sorriso, na hora o Espírito Santo falou para mim assim, ó, dentre vocês, ela foi a última que olhou para minha face. Nossa, cara, aquilo me destruiu, eu não conseguia nem voltar a trabalhar, era hora do almoço, como é que eu ia voltar a trabalhar chorando, que nem doido? Ei, a nossa alma tem saudade disso. Por que as crianças são inocentes e brincam como se não houvesse amanhã? Porque no céu é assim, e é lá que Ele nos espera. Dentre nós existem as almas que são eleitas, que olham Jesus nos olhos. Quando nós clamamos, quando nós pedimos a presença do Espírito Santo, o Senhor envia os seus anjos do céu, os mesmos anjos que estão lá na sala do trono, cantando glória, 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 Senhor, para olhar para mim e para você. Você está entendendo, sim ou não? Se a nossa alma tem saudade desse lugar, se a nossa alma tem saudade desse lugar, que egoísmo nosso lutar e achar que a vida vai ser fácil. Cara, quem me viu essa semana, lá em casa, não ia falar que eu ia estar aqui não. Eu levantei um dia, acho que quarta-feira, eu levantei de madrugada para ir ao banheiro, minha perna não funcionava. Eu não conseguia mexer as pernas, eu assustei, eu falei para Camila, meu Deus, o que está acontecendo, né? Será que eu machuquei, não estou conseguindo sentir nada? E ela me ajudou a levantar, e muita dor, cara, passei no médico todos esses dias. Mas, cara, o que é o sofrimento de uma dor nas costas para quem ganhou a Cristo? Eu não sei se você está entendendo, cara. Eu não sei se você está entendendo, mas se você quiser, nada pode te tirar da presença. Nada pode te tirar da presença de Deus. Ah, mas você vai voltar para tua casa e vai continuar tudo igual. Vai ter sofrimento, vai ter dor. Ei, talvez o câncer está rondando a tua família, a tua casa, eu não sei. Mas o que é o câncer perto de quem é Cristo Jesus? Deixa, cara. Deixa. A palavra de Deus lá em Mateus vai terminar dizendo que nós temos a certeza
de que se nós lutarmos, Ele não nos abandonará. Tem de bom ânimo, vai dizer a palavra, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo e Ele me fez e te fez, cara, não. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu vou te dar um tapa, cara. Se você não entender, fala para ela. O Evangelho de São Mateus, ele vai terminar dizendo o seguinte: depois dessa confissão de Pedro, que diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra vai continuar acontecendo e eu acho que assim, naquele dia Pedro se sentiu o bichão assim. Ele falou que sobre essa pedra aqui, ó, ele vai edificar a igreja dele. Pedro, pedra, eu. Eu sou a pedra, eu sou. Porque quem falou foi ele. Se ele falou, eu sou a pedra. E aí Jesus começa de novo a abrir o reino assim, ó. Gente, eu devo ir embora, eu vou morrer, vou ser crucificado. E aí eu acho que Pedro puxa Jesus assim pelo manto, no canto, fala: Jesus, aqui, você tá com pedra aqui, mano, tá de sacanagem. Nada vai te acontecer, você para de falar essas coisas, velho. Como que você pode falar um negócio desse? Você tá comigo, velho. Você acha que eu vou deixar alguma coisa acontecer com você? Tá tirando. Eu sou pedra. Eu sou a pedra. Eu. E aí Jesus fala para ele assim, ó: afasta-te de mim, Satanás. Tu para mim é pedra de tropeço. Mas há pouco tempo atrás Jesus tinha falado que ele era a pedra aonde ele edificaria a igreja. Como é que agora ele pode ser uma pedra de tropeço? Ei, todas as vezes que nós colocarmos a nossa vontade acima da vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja o sofrimento para nosso aprendizado, nós estaremos sendo pedra de tropeço. Quem está falando ao nosso coração é Satanás, e não é Deus. E aí a palavra vai dizer que todo aquele que quiser ganhar a vida, perderá. Mas todo aquele que perder a vida pela causa de Cristo, ganhará. Mas não é uma vida qualquer. São João vai dizer que é uma vida eterna. É uma vida que não termina com a experiência da morte. Por isso que eu não me assustei aquele dia quando eu estava pensando que eu ia morrer lá. Eu não me assustei não. O que me doía muito no coração e me fazia chorar era a Maria Lisa. Ela tinha 1 aninho, 2 anos, quase 2 aninhos, e ela batia na porta chamando o papai. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu via São Paulo dizendo: para mim é melhor que eu morra, porque eu sei para onde eu vou, mas para vocês convém que eu fique. Então, se é para ficar, o Senhor me sustente para ficar. Isso me doía, cara. Mas de verdade, a sensação da morte, ela é só o lugar onde eu e você sonhamos estar. Porque a gente vem aqui, levanta as nossas mãos, dá glória a Deus, pede a Ele a cura, os milagres, as libertações. Mas eu e você ainda não pedimos para vê-lo face a face. Porque só vê Deus quem morre. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Se a gente passar, eu falo que a morte é um retiro. Todo mundo vai passar por esse retiro, mas esse retiro não tem volta, é um retiro de um dia só. Você vai passar pelo retiro da morte para deixar de existir aqui e existir ao lado daquele onde você sonhou a vida inteira, cara. E quando a nossa carne se separar do nosso espírito, a única coisa que vai poder ser vista é a sede de Deus que existe em mim e em você. Se aqui na terra a gente lutou, se a gente suportou, se a gente entregou a nossa vida por Ele, se a gente fez tudo conforme Ele pediu para que a gente fizesse, quando a nossa alma se separar da nossa carne, ela vai direto para o céu. Porque a sede de Deus da alma que pode ser vista. E só Ele tem a água viva que pode alimentar a nossa alma. Consegue entender isso, sim ou não? Quem está ficando com medo? Talvez dá um pouco de medo essa pregação. Mas cara, não existe nada mais libertador do que saber que nós somos filhos de Deus. Não existe nada mais libertador em saber que tudo aquilo que nós perdemos aqui é para ganhar o reino dos céus. Não existe nada mais libertador que você pensar assim, ó, não tenho mais nada a perder, cara. Assim como aquela viúva que estava lá com as 2 moedinhas, cara.
Era tudo que ela tinha, talvez aquelas 2 moedinhas era o dinheiro de comer aquela semana. Mas ela foi aos pés do altar e fez assim, ó, é tudo do Senhor. E foi embora, na certeza de que Ele é o sustento da vida dela. Ele é o alimento. Quem quiser receber, que primeiro dê. Quem quiser ser o primeiro, que seja aqui o último. É assim. Nada pode te afastar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Nem ninguém pode te afastar de quem Deus é. Podem te roubar tudo, cara. Dinheiro, saúde, a vida. Podem te roubar os seus filhos. Mas nada pode te afastar do amor de Deus. Você crê nisso, sim ou não? Nós já estamos caminhando para o final, eu quero chamar o ministério aqui para a gente rezar. No final, o que eu e você temos que pensar é que a vida com Deus, ela é uma balança. Se eu quiser receber, primeiro eu dou. Se eu quiser ganhar a vida, eu tenho que dar a vida por causa de Cristo. E aí, eu e você pensamos agora que o que é que nós temos que colocar dentro em cima dessa balança. E é uma antítese para nós, né? Uma coisa que dá um nó na cabeça, pensar assim, ó, quem quiser ganhar, que perca. Como é que pode? Mas deixa eu te lembrar, no Antigo Testamento, nós conhecemos a Deus Pai. Todas as vezes que Deus Pai queria se revelar ao homem, a palavra de Deus vai dizer que ele causava temor nos homens. Quando lá no livro de Êxodo, o Senhor foi aparecer ao seu povo, a palavra de Deus vai dizer que eles tiveram muito medo de ver a Deus. A palavra vai dizer que quando o bicho pegou mesmo, eles falaram assim para Moisés, hein Moisés, vai lá ver Deus você, porque se a gente ver vai dar ruim, a gente pode morrer. Então eles tinham medo de Deus. Então no Antigo Testamento, esse Deus poderoso, que não abandonava o seu povo, que não se cansava de buscar o seu povo, no Antigo Testamento, esse Deus que era um Deus de leis, de ordem, que precisava colocar rumo ao seu povo, em Lucas 1,26 vai se tornar um Deus frágil, um Deus pequeno, um Deus bebê, nascido de uma mulher. Então a mesma antítese daquele que quer ganhar, que primeiro perca, é a antítese da vida desse Deus, que para ganhar a nossa vida, primeiro perdeu a sua. Como é que pode? Um Deus que para ganhar a minha alma e a tua alma perde a vida no madeiro de uma cruz. Então, se nós nos dizemos cristãos, ou seguidores de Cristo, ou pequenos cristos, que dirá nós queremos preservar a nossa vida? Que dirá nós queremos para nós aquilo que Ele nos deu de graça e por graça? Que dirá nós? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó. Olha para ela no fundo do olho dela e fala assim, ó. Quanto mais você quiser ganhar, mais você vai perder, cara. Então, fala para ela, para de lutar. Deixa eu te falar, quando Jesus me chamou, eu tinha um monte de reservas. Reservas que eu tinha pensando assim, ó, e se não der certo a vida com Deus? Para onde eu vou voltar? Então eu deixava minhas coisas lá. É como se você aceitasse seguir uma caminhada com Jesus e Ele falasse para você assim, ó, cara, larga tudo que você tem e eu vou te direcionar. Assim como Ele fez com todos aqueles que ouviram a voz dele no Antigo Testamento. Só que eu sempre tinha minha mochilinha lá, de reserva. Porque se Jesus me abandonar, eu tenho para onde voltar. Vai que, né? Vai que. Vou continuar aqui com a minha reservinha. Mas quando Ele pede tudo, Ele pede sobretudo aquilo que nós temos de reserva. Aquilo que para você, você pensa assim, ah não Jesus, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas quando Ele fala tudo, é tudo. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós fomos nos consagrar à colo de Deus, no final do ano passado, já caminhava com Jesus, ó.
no dia da nossa consagração, na missa da consagração, onde nós recebemos o sinal da cola de Deus, eu pensei assim, ó, lá, né, caramba, agora chegou a consagração, vai começar de verdade uma vida consagrada com Deus, né? Oficialmente, diante da igreja agora. E aí, com meus olhos fechados ali na missa, Jesus me falou assim, ô filho, mas eu quero tudo. Eu falei, você quer mais o quê, cara? Eu já não tenho mais final de semana, eu já não tenho mais nada. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que você me deu eu te devolvo e eu não tenho mais nada de reserva. Sabe o que ele me fez lembrar? Da minha vergonha, da minha reputação. Eu pensava assim, ó, eu não vou postar muita coisa de Jesus na internet, porque vai que uma pessoa do RH olha lá e eu vou perder um emprego, né? Uma oportunidade boa de emprego. Na hora eu lembrei disso. Era a minha última reserva. Minha rede social, cara. Postava só foto das meninas, coisa mais linda lá. De repente ele fala assim, eu quero tudo, filho. E eu quero usar de você nas redes sociais para levantar outros pregadores. A hora que ele me pediu isso, eu falei, tá bom, então agora é nada mesmo. É tudo do Senhor. E lá na minha rede social você encontra hoje uma pancada de material para quem quer começar o ministério da pregação. Porque é tudo dele, cara. Se ele direciona todas as coisas, os nossos planos, farelo, perto do que ele tem. Fica de pé no seu lugar. Vamos rezar. Olha só, nós estamos já caminhando para o final desse dia, amém? Nossa, acho que você está ansioso pelo final desse dia. Você não fez nenhum? Vou repetir então, hein? Nós já estamos caminhando para o final desse dia. Mas ano que vem tem mais. Vocês são falsos pra caramba. Deixa eu te falar. Talvez essa seja a última chance de você se lançar de verdade em quem Jesus é. Talvez até agora você ainda está caminhando com algumas reservas aí. Com algumas coisas que você fala assim, ó Jesus, tá bom, até aqui você pode ir, mas daqui em diante toco eu, beleza? Deixa comigo, que aqui eu sei o que eu estou fazendo. Mas agora, diante de tudo isso que os discípulos viveram, diante de tudo isso que o Senhor tem a nos revelar, e nos revelou através do Evangelho, de tantas passagens que nós meditamos aqui, da vida de tantos pregadores que passaram aqui com vocês esses 2 dias, eu quero te perguntar, e vós, quem dizeis que é o Filho do Homem?